Chegou agora? Rola iniciativa então. 2022 promete ser o ano aí do RPG. Pelo menos para os fãs de Dungeons & Dragons já tá garantido aí o ano aí com muito material sendo lançado e a confirmação do filme para o início de 2023, que pode ajudar aí a atrair muitos jogadores novos aí para o mercado. Mas não fique triste aí caso você seja fã de outro sistema de RPG, que eu vou explicar como tudo isso pode estar ajudando o seu sistema, né? Esperando que o filme faça sucesso e seja bem feito, né? Assim pelo menos nós aguardamos. Bom, os fãs de outros sistemas ou simplesmente os haters aí de D&D já devem estar torcendo o nariz, querendo dar dislike no vídeo, comentar, bloquear meu canal, mas fica calmo, vou explicar como isso pode ser benéfico também para os outros sistemas. Uma coisa ninguém pode negar, o Dungeons & Dragons é o maior RPG do mundo, e quando ele faz um movimento tão grande de lançamentos de produtos em mídias diferentes, isso acaba acendendo uma luz de alerta nos concorrentes, que acabam se mexendo para lançar novos produtos para poder rebater, né, o que eles estão sendo feitos. Pelo menos assim a gente espera quando se trata aí de concorrência e do mercado. Um outro ponto importante é que se o filme fizer sucesso e ele for bem feito, isso aí pode atrair novas pessoas para o hobby do RPG interessados em estar sabendo um pouco mais. E muitas vezes acabam indo para sistemas diferentes dentro do Dragons. Eles experimentam primeiro esse, muitas vezes não gostam, acabam conhecendo outros e acabam jogando, aumentando assim o leque de pessoas que praticam esse hobby. E pelo amor de Deus, não vai ser aquele RPGista chato que vai ficar reclamando que tem mais gente no seu hobby. Não seja esse cara, bom? Quanto mais gente, mais empresas se interessam, mais o mercado cresce, mais investimento tem e mais novidades aparecem. Sai do meu gramado! Sua invasora! Tá querendo ser devorada? Quando quiser, deixa um comentário do que gostou, do que não gostou, do que tá achando, mas participa pra gente saber aí o que vocês pensam. Mas vamos às novidades. Ah, e um detalhe, não sai do vídeo porque eu vou te trazer como você conseguir 10 monstros para o seu Dungeons & Dragons sem custo nenhum e material oficial. E não é pirateado, tá bom? O primeiro é Spelljammer, Adventures in Space. Você gosta de piratas? Você gosta de espaço? Se você respondeu sim para essas duas perguntas, esse cenário é para você. Porque ele mistura as duas coisas. Você vai poder explorar a fronteira final a bordo de um galeão. Tanto quanto estranho o conceito. Mas para aqueles mais antigos aí de AD&D, né? Já conhece esse cenário do Spelljammer. E o lançamento ele vem completo. É um box aí fechado, onde você já vai receber um escudo do mestre com algumas regras específicas do cenário. Você vai receber um mapa de um lado e do outro, grande. Além disso, vocês vão receber 3 livros de capa dura, cada um com 64 páginas. E eu vou adiantar um pouquinho do que vem em cada livro, que vai ter em cada livro para vocês. O primeiro livro é o Guia do Aventureiro Astral. O que vem nele? Ele tem todas as informações para os mestres poderem criar suas próprias aventuras com informações do cenário. Ou seja, se você quiser criar uma aventura, ali está as informações que você precisa. E para os jogadores, você vai ter acesso a 6 novas raças jogáveis. E quais são elas? Primeiro é os Elfos Astrais. Elfo não podia faltar, então deram um jeito de fazer um elfo espacial, por assim dizer. Não tem muitas informações, nem o que eles podem fazer. Isso daí eles deixaram bem em segredo para você ficar curioso. A próxima raça é o Gnomo Mecânico. Pela imagem que aparece, eles parecem uns robozinhos aí, gnomos, como se fossem uns golems, não é bem definido. E eles têm todo aquele jeito de inventor também, né? Provavelmente é uma raça aí que se criou, se aperfeiçoou. Também não tem muitas informações, é bem pelas imagens que aparecem. A terceira é o Ra-12. É um nome estranho, mas nada passa do que macacos voadores. Realmente, os caras colocaram macaco que voa no espaço. As imagens aí dão meio que a impressão de serem mercenários ou algo assim, ou talvez piratas. Eles devem talvez ter mais esse papel aí dentro desse cenário. A próxima raça é o GIF,
ou Diff. Não tem uma pronúncia muito correta, igual mesmo aquele. O que eles são? São seres humanoides com cabeça de hipopótamo que não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão e estão à procura de um planeta aí para a raça deles. É bem estilo Tom Hanks, né? Totalmente perdido nos filmes. Quinta raça, plasmoides. São realmente plasmas em forma de humanoides que você pode jogar. É a primeira raça estilo Limbo, Lodo, Gosma, como você quiser aí descrever. Um tanto quanto estranho aí, mas vamos esperar para ver, para poder fazer críticas aí se realmente ficou bom ou não. E a última é o Trickring. É uma raça insetoide que se comunica telepaticamente e ela pode mudar a sua carapaça de cor para se adaptar ao ambiente, para se esconder. É uma raça aí que já apareceu já antigamente e é já conhecida de quem é mais velho aí no RPG. Para o pessoal novo pode ser aí uma novidade interessante. O próximo que tem é o Buzz Astral Manager. Nada mais é que o bestiário de Spelljammer, já com criaturas típicas do cenário. Você pode utilizar os outros monstros, né? Podem colocar ele, tem como colocar dentro do cenário, mas ele já trouxe alguns novos pra gente. Isso é importante, quando sai um cenário já sair o livro de ameaças, de bestiário, junto. E aí já foi lançado em conjunto. Existem alguns aí que são um pouco suspeitos e eu não vou dar minha opinião nesse momento porque eu prefiro esperar. Mas aí a gente tem aí palhaços galácticos e vampiratas. Esses aí eu vou aguardar para ver se é bom mesmo ou não. Agora, teve outros aí que já chamaram a minha atenção, como cometas assassinos, que eles têm vida, o próprio cometa. Então imagina você ter que enfrentar um desse. E dragões solares e lunares. Esses aí a minha curiosidade está bem alta para conhecer sobre ele. E o último livro é o Light of Sherrix. Não sei se eu falei certo, vou pôr o nome aqui, cada um pronuncia como achar, porque na verdade nem eu achei a pronúncia correta. E o que é? É uma aventura pronta para você, já com 12 capítulos para você poder jogar no cenário. E aí mostra que você vai poder explorar aí os confins do universo já logo de cara, sem precisar se preocupar em ter que criar toda uma aventura sobre isso. E eles prometem que o final é de deixar qualquer um louco. Bom, para quem ficou curioso ou com muita vontade de jogar, em julho sai uma pré-aventura. Não sei se vai ser gratuito ou se vai ter custo, né? Eles não falaram essa informação. Mas também o cenário sai no dia 16 de agosto agora de 2022. Ele já está em pré-venda direto no site. E o que mais que eles vão fazer? Eles ainda vão lançar as miniaturas desse sistema. E algumas eu vou falar que são gigantescas, mas gigantescas mesmo, muito grandes. Não dá nem para chamar de miniatura pelo tamanho que ela tem. Mas e aí, criou um hype para você ou você ainda vai esperar para ver o que vem aí? Se não é muita propaganda para pouco conteúdo aí legal. Eu vou falar que eu fiquei bem curioso, acho que vai ser um cenário bem interessante, porque muda bastante aí da fantasia, mas você ainda continua tendo aí alguns elementos que quem gosta de jogar Dungeons & Dragons está acostumado. Então bota aí nos comentários, tá no hype ou não? Vai esperar para ver o que acontece. E se estiver gostando, deixa um like pra gente saber que esse tipo de conteúdo agrada a vocês, pra gente trazer mais desse tipo. O próximo livro é Journey Through Radiant Citadel. Já enrolei tudo. Journey Through the Radiant Citadel. O próximo livro é Journey Through the Radiant Citadel. Ou Cidadela Radiante, se você preferir, fica mais fácil. É uma jornada por ela onde 16 autores participaram e eles procuraram trazer um pouco da cultura ou dos mitos, né, da história dos próprios autores para dentro do jogo, procurando dar uma diversificada nos itens que entra para inspirar as aventuras. É um total de 15 lugares que você pode explorar, num total de 13 aventuras que vai levar os personagens de primeiro nível a 14º nível. Um ponto interessante, como eram muitos autores, todos eles compartilharam com todos os outros autores, né, que estavam fazendo os livros, as suas ideias e suas anotações. De modo que os outros autores pegaram algumas ideias e colocaram dentro de outras histórias, como alguns easter eggs ou coisa desse tipo. Para quê? Para criar uma sensação de que é um mundo interligado. Outro ponto interessante é que essa cidadela é formada aí por 15 portais que levam para esses
15 lugares, mas ele também possui 12 outros portais ou caminhos que não tem uma definição da onde ele liga. Por que eles deixaram isso em aberto? Para que os mestres pudessem utilizar situações ou lugares que ele já utiliza na mesa dele e que os jogadores dele estão acostumados. Com isso, podendo personalizar um pouco mais a campanha toda. E outra liberdade que você tem é que você pode jogar ou uma campanha completa ou pode fazer simplesmente one-shots, pegar a aventura, jogar, que ela vai funcionar muito bem. Esses easter eggs não vão fazer uma diferença na campanha, é mais apenas para interligar. E aí eu vou dar aí algumas aventuras que eles deram destaques para vocês. A primeira é Wages of Vice, 5º nível. Ela tem a diferença dela é gritante na questão de cores, principalmente. Por quê? Eles procuraram fazer ambientado no Caribe. Então tem cores muito fortes, tonalidades que chamam bastante atenção, diferentes costumes, para poder trazer um pouco aí da cultura do Caribe para dentro do Dungeons & Dragons. Então foge bastante do tradicional que é visto normalmente. A próxima é Orquídeas da Montanha Invisível, 14º nível. Como é a última aventura, ou pelo menos a aventura de nível mais alto que nós temos no livro, eles não revelaram muita coisa. A grande revelação foi que vocês terão que enfrentar uma criatura criada chamada Whistler. E eles prometem que essa criatura vai botar o terror nos grupos de aventureiros. E a próxima aventura, a terceira, é The Finding of the Hollow Mine, 4º nível. Ela se situa na cidade de Sancitlan e é feita no Festival dos Lembrados. É um festival onde os mortos retornam para conviver com os seus parentes, por assim dizer, mas não de um modo ruim, é para comemorar. Então é como se fosse um festival do Dia dos Muertos no México, seria algo nesse estilo. Tá? E provavelmente eles não revelam, ocorre algo nesse festival que os aventureiros vão ter que resolver. O lançamento desse já está previsto e marcado para dia 21 de junho, ou seja, está bem próximo já de estar saindo. Você também consegue adquirir pelo site do D&D. Outra novidade que saiu foram caixas aí para aumentar a imersão dos seus jogos. Mas que tipo de caixa? Caixa com tokens e com terrenos. E o legal dele é que você tem aí adesivos para você colocar nos monstros. Os tokens têm tamanhos diferentes para poder representar o monstro. E esse adesivo você pode tirar e colocar de volta no papel, que ele pode ir trocando. E ele é bem fácil de carregar, já tem uma maleta que facilita bastante para você carregar. Os terrenos também possuem alguns adesivos para você pôr características. Normalmente ele tem o tipo do solo, né, que você precisa, e aí você tem adesivos para personalizar o seu cenário. Além disso, as peças têm impresso dos dois lados, ou seja, cada peça possui 2 tipos de terreno, e ela possui, além disso, as peças se encaixam e você pode ir encaixando conforme os jogadores evoluem no terreno, não precisando revelar com antecedência o cenário todo para ele. O lançamento será agora em julho já desse produto, então também já está bem próximo. Fica aí que eu vou dar a dica dos 10 monstros, como você conseguir elas sem custo nenhum. Mas primeiro eu vou falar aí do lançamento de uma mídia diferente de RPG. Nem tudo é pro bom e velho RPG de mesa. Vai sair aí 2 games, um em 2022 e outro já em 2023, totalmente ligado a RPG. O primeiro é um MMORPG do Neverwinter Dragon Slayer, onde você vai viver a pele de um caçador de dragões e o seu caminho vai te direcionar a Tiamat. Então, o jogo promete ser muito bom, algumas imagens reveladas, parece que o jogo está muito bem feito, assim esperamos. E o de 2020 é apenas uma pequena revelação, que é Baldur's Gate 3. E eles revelaram que tem mais classes que os anteriores a eles. Não revelaram nenhuma outra novidade, nem nada sobre a história ainda e nem uma data fixa para 2023. Eu ia esquecendo de falar que o Neverwinter vai sair para PC, Xbox e PlayStation. E agora eu vou cumprir o que eu prometi. Como conseguir 10 monstros do cenário de Spelljammer sem ser pirata, oficial, do canal oficial de Dungeons & Dragons. Você vai lá no site do D&D Beyond, você tem que ter um cadastro nesse site, você vai na aba Source e lá você vai procurar Monsters Compendium Volume 1. Ele vai mostrar que está free. Não tem como você baixar o arquivo, você tem que acessar o site e
olhar a ficha do monstro, mas você tem a ficha do monstro completa com todos os dados que você precisa, todas as informações, históricos e o que mais você pensa que acabou? Acabou não, tem mais coisa. Lançaram ainda para outras mídias também. Acabaram de confirmar o filme do D&D, qual vai ser a data de lançamento e qual vai ser o título oficial. Ele vai ser lançado no dia 3 de março de 2023 e o título oficial será Dungeons & Dragons Honor Among Thieves, ou traduzindo, Honra entre Ladrões. Cara, acredito que eles vão mudar aqui no Brasil para talvez transformar em algo mais atrativo do que, né, Honra entre Ladrões. E para quem gosta de um streaming de mesa de RPG, o D&D está lançando agora dia 27/4 a sua campanha oficial no canal deles, no canal Dungeons & Dragons, tanto na Twitch quanto no YouTube, Spelljammer Legends of the Multiverse. Então vai ser uma mesa oficial onde eles vão jogar o novo cenário. Para quem curte aí um RPG de mesa, eu vou deixar uma dica para vocês aqui, ó. A gente tem no nosso canal o streaming oficial do Cafofo do Necromante, que rolem os dados. Então dá uma clicada lá, confere, vê como ficou, que a gente já tem 10 episódios e tá muito legal. Caramba, cansou. Agora acabou? Não, foi um lançamento gigantesco que eles fizeram. Além disso, eles anunciaram que vários livros já foram traduzidos para outras línguas. Para o alemão, para o italiano, para o francês e para o espanhol. Esperamos que com o anúncio recente que a Wizard of Coast está assumindo, né, as operações de venda e divulgação do Dungeons & Dragons e do Magic aqui no Brasil, e tirando o intermediário que havia no país, que a gente receba esse material traduzido mais rápido e que chegue para nós aí, talvez a gente sonhando com um preço um pouco mais acessível, por não ter mais um intermediário. Mas não custa nada sonhar, né? A gente nunca espera que diminua os preços. Sai daí, estamos chegando no final. Temos mais 2 anúncios apenas. O primeiro é um jogo de tabuleiro, Dungeons & Dragons Outlaw. Ele vai ser totalmente, seria o ataque, né? Traduzido. Ele é um jogo que você tem que buscar o seu objetivo, procurando dentro de masmorras, é de tabuleiro, mas você possui rivais que podem conseguir alcançar o objetivo antes. Eu acredito que ele deve ter algo parecido aí com Zombicide, mas nenhuma outra informação maior foi dada sobre como esse jogo vai funcionar. Isso aqui é uma opinião minha, tá bom? Além disso, eles também fizeram um anúncio que deixou bastante curioso, que é o lançamento do Dragonlance, que é um cenário também muito conhecido de quem jogava antigamente, aí que existe também vários romances escritos sobre esse cenário de RPG, que traz ali como um board game, né, um jogo de tabuleiro e um livro que provavelmente deve descrever os cenários. Eles não deram nenhuma outra informação, não colocaram datas de lançamento, mas colocaram que será um dos lançamentos que eles farão. Acredito aí, pela quantidade de material já em 2022, que eles deixem esse lançamento para ser a bomba do início de 2023. Mas e aí? 2022 e 2023 promete ser o ano do RPG, pelo menos para Dungeons & Dragons. E aí, o que você achou? Você se animou? Você acha que as concorrentes aí vão se mexer e também lançar material novo para os outros sistemas? A gente vai ter aí, de repente, um boom no RPG maior ainda? Já que o Critical Role também vem renovado com a segunda temporada de Vox Machine, e ele começou também a fazer muito mais sucesso, né, do que ele já fazia dentro do YouTube. O que você acha? Que ele vai explodir de vez e a gente vai ter um mercado aí com vários concorrentes trazendo novidades? Ou não, vai ficar na mesma aí de sempre, aí fica na empolgação, mas a coisa não anda? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E a galera que ficou até aqui, ainda não é inscrita no canal, aciona o sininho, se inscreve, curte o vídeo, compartilha o canal, dá uma ajuda. Está assistindo o vídeo aqui e não dá uma força? Dá uma forcinha, não custa nada para você, beleza? Bom, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!